Salve, salve, galerinha! Aqui quem está falando é o professor Roberto, professor de Ciências. Estamos aqui para mais uma videoaula. Queria aproveitar e pedir a vocês para curtirem e comentarem esse vídeo. Escreve aqui qual o nome da sua escola, o seu nome completo e a sua turma, só para a gente poder saber qual está sendo o alcance desse vídeo. No mais, vamos lá que eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, nas aulas seguintes, nós vamos falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis e sobre os métodos contraceptivos. Então, é muita coisa para a gente estar conversando. Então, eu vou dividir essa aula em alguns temas. Hoje nós falaremos sobre as infecções sexualmente transmissíveis, especificamente aquelas infecções causadas por bactérias e protozoários. Na próxima aula, falarei sobre as infecções sexualmente transmissíveis transmitidas por vírus e encerraremos com os métodos contraceptivos. Mas, afinal de contas, o que são as ISTs? Porque a gente, pela sigla, né, infecção sexualmente transmissível, a gente lembra de já ter ouvido falar de DST, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Mas por que essa mudança, né? Por que deixou de ser chamado de DST e hoje está sendo chamado de IST? Então, a gente vai entender um porquê disso tudo aí hoje. As infecções sexualmente transmissíveis, IST, são doenças causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. São transmitidas principalmente por contato sexual, oral, vaginal ou anal, sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode acontecer ainda de mãe para criança durante a gestação, no parto ou durante a amamentação. A terminologia infecções sexualmente transmissíveis, IST, passa a ser adotada em substituição à expressão doenças sexualmente transmissíveis, DST, porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção mesmo sem sinais e sintomas. Então, é por isso que a terminologia mudou. Por isso que deixamos de falar DST e passamos a falar IST. Porque o que acontece? Quando a gente pensa em doença, a gente logo associa a uma pessoa que esteja com uma determinada doença e que esteja apresentando sintomas. E as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, muitas vezes pode estar ocorrendo na pessoa e a pessoa ainda não está manifestando sintomas. Por isso que houve a substituição da terminologia de DST para IST. Se não tratadas adequadamente, podem provocar diversas complicações e levar a pessoa, inclusive, à morte. Então, as infecções sexualmente transmissíveis, elas são muito sérias, precisam ser tratadas tão logo seja descoberta. As ISTs bacterianas, ISTs virais e ISTs parasíticas. Então, como eu falei lá no início da nossa aula, a gente pode dividir essas ISTs em três grandes grupos. Nós temos as ISTs bacterianas, que são aquelas causadas por bactérias. Temos as parasíticas, que são causadas por parasitas. E temos as virais, que são ocasionadas por vírus. Na aula de hoje, nós vamos nos concentrar nas ISTs bacterianas e nas parasíticas, ok? Porque senão a aula vai ficar muito longa e aí a gente acaba perdendo bastante o foco, né? Então, a gente vai ficar dividido assim. Na próxima aula, eu vou falar sobre as ISTs virais. Então, os sintomas das ISTs, de maneira geral, a gente pode ter a manifestação por meio de feridas, corrimentos ou verrugas anogenitais, que são aquelas verrugas ou no ânus ou nas genitais, no pênis, na vagina. A IST aparece principalmente no órgão genital, mas pode surgir também em outras partes do corpo, como é o caso da palma da mão, olhos, língua. Isso daqui principalmente no caso da sífilis. A sífilis ela é muito caracterizada
por sinais na palma da mão, na língua, nos olhos, tá bom? O corpo deve ser observado durante a higiene pessoal, o que pode ajudar a identificar uma IST no estado inicial. Sempre que se perceber algum sinal ou algum sintoma, deve-se procurar o serviço de saúde e, quando indicado, avisar o parceiro sexual. Isso aqui é muito importante também, porque às vezes a pessoa ela tem uma infecção sexualmente transmissível e não comunica ao parceiro sexual. E aí eles partem para uma relação sem preservativo e pode aí acontecer a contaminação das pessoas, né? A transmissão de uma doença sexualmente transmissível. Entre as principais manifestações, a gente pode destacar 3 manifestações clínicas das infecções sexualmente transmissíveis. São os corrimentos, as feridas e as verrugas anogenitais. Os corrimentos aparecem no pênis, na vagina ou ânus, podem ser esbranquiçados, esverdeados ou amarelados, dependendo da IST. Podem ter cheiro forte e causar coceira. Muitos casos causam coceira. Provocam dor ao urinar ou durante a relação sexual. Nas mulheres, quando é pouco, o corrimento só é visto em exames ginecológicos. Então, nas mulheres é mais complexo, mais complicado de você fazer a identificação de uma IST através do corrimento, porque o órgão genital da mulher ele é interno, ele fica dentro do é o canal vaginal. Já é diferente, por exemplo, do pênis. O pênis é um órgão que fica exposto, então é mais fácil observar quando há um corrimento, quando tem uma coisa de diferente ali. As feridas. As feridas aparecem nos órgãos genitais ou em qualquer parte do corpo, com ou sem dor. Podem ser manifestações da sífilis, herpes genital, cancroide, donovanose e linfonoma granuloma venéreo. Então, são as doenças aí que podem ocorrer na pessoa e ocasionar surgimento de feridas. Então, repetindo, sífilis, herpes genital, cancroide, donovanose e linfogranuloma venéreo. São as doenças ISTs, né, que podem ocasionar feridas. As verrugas anogenitais são causadas pelo papilovírus humano, que é o HPV, e podem aparecer em forma de couve-flor quando a infecção está em estágio avançado. Em geral, não dói, mas podem ocorrer irritação ou coceira. Por isso, a importância da gente ficar observando o órgão genital durante a higiene pessoal, porque ao sinal de qualquer menor alteração que ocorra, já correr para o médico para buscar o devido tratamento e evitar maiores complicações. Por que alertar o parceiro, né? Por que devemos alertar o parceiro? Falta um ponto de interrogação aqui, vamos colocar agora. Por que alertar o parceiro ou a parceira, né? O controle das ISTs não ocorre somente com o tratamento de quem busca ajuda nos serviços de saúde. Para interromper a transmissão dessas infecções e evitar a reinfecção, é fundamental que parceiros também sejam testados e tratados com a orientação de um profissional de saúde. Foi aquilo que eu falei anteriormente. Às vezes a pessoa ela descobre que está com uma IST, vai fazer o tratamento, mas esquece de avisar a pessoa com quem ela teve relação sexual recentemente. E aí, a pessoa, de repente, pode ter tido uma contaminação e não está sabendo e ficar transmitindo, ficar espalhando uma doença sem saber, né? Por isso que é importante essa comunicação ao parceiro sexual. Principais ISTs e como preveni-las. Ao contrário do que parece, muitas vezes a IST elas não são propagadas apenas por sexo. Outros tipos de contato, como o beijo e o toque no local, também podem passar algumas dessas ISTs. Vamos começar falando da sífilis. O que é a sífilis? A sífilis é uma doença causada pela bactéria Treponema pallidum e pode se manifestar em 3 estágios, sendo que nos 2 primeiros acontecem os sintomas e ela é contagiosa. No terceiro, não há sintomas, o que faz parecer que a pessoa está curada. A transmissão, além de ser pela relação sexual desprotegida e pela transfusão de sangue contaminado, também pode ser passada através do beijo na boca, quando há feridas na mucosa. Também pode ser passada de mãe para filho
durante a gestação e no momento do parto. Por isso que é importante o acompanhamento pré-natal para poder ver e está tudo direitinho. Prevenções e complicações. A melhor forma de se prevenir da sífilis é através do uso de preservativos em todas as relações sexuais. A transmissão através do beijo na boca é muito rara, mas pode acontecer quando há feridas, que não precisa estar do lado de fora, visíveis, para ocasionar o problema. A sífilis é muito perigosa quando não tratada, porque ela pode evoluir se espalhando pelo corpo inteiro e ocasionando, por exemplo, AVC, meningite, surdez, problema de visão, demência, aneurisma, aumentar os riscos de infecção por HIV, aborto ou morte do bebê durante a gestação ou nos primeiros dias de vida. O tratamento ele é feito com o uso de antibióticos. Então, é uma doença bem séria aí, a gente precisa tomar muito cuidado. Ó. Sintomas da sífilis: vermelhidão na pele, exantema, que pode se estender até a palma das mãos. Aparecimento de gânglios inchados nas axilas e no pescoço, dores musculares, febre, dor de garganta, dificuldade para engolir, aumento do fígado e do baço. Olha aí, tudo isso aí que a sífilis pode ocasionar na gente, né? Então tem que tomar bastante cuidado mesmo. Cancro mole. O cancro mole é uma doença causada por uma bactéria chamada Haemophilus ducreyi. É caracterizada por lesões nas genitálias, lesões múltiplas, né? E ulceradas, dolorosas, que apresentam secreção tipo de pus. É mais comum nos homens do que nas mulheres. Nos homens, as feridas aparecem na glande, que é na cabeça do pênis. Nas mulheres, elas ficam na vagina ou no ânus, e nem sempre são visíveis, mas provocam muita dor durante o sexo ou ao evacuar. Transmissão e prevenção. A única via de transmissão é sexual, e a forma de se prevenir a doença é usando preservativo em todas as relações sexuais. Tratamento feito também com antibióticos. Os sintomas do cancro mole, ó, dor de cabeça, febre, fraqueza, ferida com pus nos órgãos genitais, caroço na virilha, chamada íngua, né? A gonorreia é a IST mais comum. Quase todas as pessoas, em algum momento na vida, acabam tendo um tipo de IST, e a gonorreia é das mais comuns. É uma infecção causada pela bactéria Neisseria gonorrhea. Em muitos casos, não se manifestam sintomas, às vezes a pessoa tem e nem sabe. A forma de contágio e prevenção é transmitida por qualquer contato sexual desprotegido com a pessoa infectada. Também pode ser transmitida de mãe para filho no momento do nascimento ou ainda dentro do útero. Prevenção, sexo sempre com preservativo, evite ter relações sexuais com alguém com gonorreia, até que a pessoa esteja totalmente tratada. Converse com seus parceiros, procure o médico e o tratamento ele é feito com antibióticos. Os principais sintomas da gonorreia são dor na parte inferior do abdômen, na pelve, no testículo, na vagina, dores durante a micção, né, durante fazer xixi, durante a relação sexual. Na região genital, pode ter um corrimento vaginal anormal, corrimento vaginal aumentado, secreção no pênis. No trato urinário, urina frequente ou necessidade frequente de urinar. Também é comum dor de garganta, febre, menstruação irregular, pus. E em muitos casos, pode acontecer da gonorreia não manifestar sintomas. Tá? Clamídia. Também uma DST causada por bactéria, que é a Chlamydia trachomatis. Observa que tudo que a gente está falando até agora são doenças causadas por bactérias. Na aula de hoje, a gente vai concentrar nas doenças causadas por bactérias e uma doença parasítica, que é a tricomoníase. Então, vamos ficar atento para poder distinguir bem as ISTs. Na próxima aula, eu vou falar exclusivamente de ISTs provocadas por vírus, tá bom? Então, continuando o papo aqui da clamídia, a forma de contágio. Clamídia pode ser transmitida de duas maneiras, via sexual ou de mãe para filho durante a passagem do bebê pelo canal vaginal na hora do parto. E assim como a gonorreia nos adultos e nos adolescentes, a transmissão é exclusivamente por via sexual. Não se pega a clamídia em banheiros ou piscinas públicas. O beijo também não é uma forma de transmissão de clamídia. Prevenção. A única maneira 100% garantida de não contrair clamídia
é não mantendo relações sexuais. Mas o uso de preservativo durante a relação sexual diminui muito a chance de contaminação. O tratamento da clamídia ela é feita com o uso de antibióticos. Então, perceba que todas as doenças que eu falei até agora, todas essas infecções sexuais que eu falei até agora, o tratamento se dá com o uso de antibiótico. Antibiótico você não consegue comprar indo ali na farmácia e pedindo antibiótico. Você obrigatoriamente precisa passar por um atendimento médico e receber uma receita. Os sintomas da clamídia, muitas vezes podem não aparecer sintomas, outras vezes podem aparecer dores locais no inferior do abdômen, pelve, testículo e vagina. Podem aparecer dores circunstanciais durante a micção, durante a relação sexual. A menstruação pode ficar irregular ou pode ocorrer um sangramento sangramento na vagina fora do período que se esperava. Na região genital pode ocorrer corrimento, pode ter o corrimento vaginal ou secreção no pênis, e muitas das vezes há ocorrência de febre. Então, aqui nós falamos de 4 doenças, 4 infecções sexualmente transmissíveis causadas por bactérias. E agora a gente vai falar de uma IST parasítica, que é causada por um protozoário, que é a tricomoníase. Então, a tricomoníase é uma infecção causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, que afeta mais comumente as mulheres. Nela, ele ataca o colo do útero, a vagina e a uretra. Já nos homens, a tricomoníase ataca o pênis. As principais formas de contágio são a transmissão por contato sexual e, em condições muito especiais, são possíveis outras formas de transmissão. Por exemplo, podem ser transmitidas através de roupas íntimas. Então, ficar emprestando roupa íntima não é legal, tá? Porque pode haver aí contaminação, toalha úmida, usar a toalha úmida de uma pessoa em outra. Pode haver a contaminação aí por tricomoníase. Prevenção. A forma mais eficaz de se prevenir contra a tricomoníase é o uso de preservativos em todas as relações sexuais. No caso de descoberta da infecção, o parceiro deve ser tratado. Num primeiro momento, em relação ao tratamento, no primeiro momento, o paciente deve se abster sexualmente, porque a pessoa precisa se tratar primeiro para voltar a ter a relação sexual, até porque a tricomoníase ela gera um desconforto e pode provocar o surgimento de novas doenças. Seguido de uso de antibióticos, que é indicado em quase todas as ISTs, e tem que tratar tanto a pessoa que está com a doença quanto o parceiro sexual, mesmo que não haja indícios de sintomas. Nas mulheres, há a opção de fazer o tratamento oral de dose única em conjunto com o uso de um creme vaginal. Entre os sintomas da tricomoníase, a gente pode dizer que algumas vezes ela pode se manifestar sem sintomas, mas em outras vezes pode haver dores no abdômen, dores durante a relação sexual ou durante o ato de urinar. Na região genital pode ocorrer corrimento, inflamação na uretra, inflamação na vulva, inflamação de colo de útero, inflamação vaginal, irritação vaginal, odor vaginal, prurido vaginal, que é a coceira na vagina. Então, muito comum aí, ó, coceira, secreção de muco e pus ou vermelhidão na região genital. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!